paz financeira, a paz de espírito vem da gente viver a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? É viver dentro do dinheiro que a gente tem agora. Mas, como dentistas, a gente tem que sempre querer ganhar mais, crescer na profissão, a gente tem que crescer e querer evoluir financeiramente. Então, a sua abundância vai vir com o seu desenvolvimento. Primeiro você muda sua mente, depois você pega essa mudança, começa a botar em prática e naturalmente os seus ganhos vão subir. E hoje, pessoal, na nossa live, a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito legal, mas que poucos colegas têm o costume de prestar atenção. Na nossa vida clínica, vocês já perceberam como no dia a dia do consultório a gente acaba embolando um pouco o dinheiro da gente? O nosso dinheiro ele fica um pouco embolado. Muitas vezes o dentista pensa que o que ganha na clínica é dele ou é dela, bota no bolso e leva para casa. E, e é disso que nós vamos falar aqui, sabe? Desse erro muito comum e como resolver isso. Me fala, você faz isso também? Você pega o dinheiro do consultório, coloca no bolso, sai e não tem uma estratégia clara para ele? Ou você tem uma estratégia clara para ele? É disso que nós vamos falar e aqui eu vou mostrar para vocês um caminho que eu digo que é o fluxo da jornada do dentista tranquilo. Como assim, Alexandre? Olha só, quando a gente ganha nosso dinheiro na clínica, a gente precisa saber que depois que a gente segura ele, ele deve ter destinos, tá bom? Não é para você ficar com o dinheiro e pensar já em como gastar. Qual é o primeiro destino? E durante muito tempo eu reneguei esse destino. Durante muito tempo eu vivi uma vida assim até meio perigosa, que era o quê? Não ter reserva de emergência, sabe? Eu às vezes até pensava em investir sem ter reserva de emergência. E, e eu vejo muitos colegas hoje ainda cometendo esse erro, muitos alunos que não têm reserva de emergência, não sabem onde colocam reserva de emergência e acaba correndo o risco de, a qualquer momento, se não tem reserva de emergência, se endividar. Então, o primeiro passo do seu dinheiro é formar uma reserva de emergência. Esse é o primeiro passo. Nessa primeira fase, reserva de emergência, e a gente vai ver que existem algumas reservas para a gente estudar, a dúvida é, Alexandre, quanto é que eu acumulo de reserva de emergência? Acumule 6 meses do que você gasta para suas contas, tá certo? Pô, Alexandre, mas 6 meses do que eu gasto como? Como? Do que você gasta para sobreviver? Se você sobrevive, paga suas contas, tem o seu lazer básico, quanto você precisa para viver decentemente? Ah, eu preciso de 7.000. Pronto. Então, calcula 6 vezes 7 e aí você vai ter o valor da sua reserva de emergência. Ah, entendi, Alexandre. Então, essa reserva de emergência vai me suprir em caso, por exemplo, de você machucar o dedinho e não poder atender. Porque, olha só, a gente está sujeito a qualquer coisa, não é verdade? A gente está sujeito a qualquer coisa. Então, o primeiro baldinho é sua reserva de emergência. E aonde colocar a reserva de emergência? Essa é uma dúvida muito frequente que surge também. Aonde é que eu coloco a minha reserva de emergência? Vamos pensar comigo aqui. Vem para cá.
Digamos que você está lá atendendo, machucou o dedo, ou ficou doente, ou sei lá, por algum motivo, como a gente teve aí pandemia, você não pode atender. A reserva de emergência vai te segurar 6 meses. Logo, ela tem que ser o quê? Tem que ser num lugar seguro. Tem que ser num lugar que você não corra nenhum risco de perder esse dinheiro. E também tem que ser num lugar aonde você possa sacar, ter acesso a ele de uma forma muito rápida. Estão pegando? Então, o primeiro passo é selecionar que lugar é esse. Olha que eu já estou dando aqui o destino da primeira reserva que você tem que ter, tá certo? Então, reserva de emergência, pessoal, escreve aí, tá? Escreve aí, tem que ser numa renda fixa. Renda fixa. Não pode ser renda variável. Tudo bem, Alexandre? Renda fixa, entendi. Mas me diga aí, que renda fixa é que eu posso colocar a minha reserva de emergência? Pronto, vamos lá então. Coloque 20% na poupança, exatamente, 20% na poupança. Mas, Alexandre, aí surgem logo esses questionamentos, né? Mas a poupança não é aquela que a gente não rende nada e ainda perde para a inflação? Exatamente. E por que colocar na poupança? Bom, se a sua conta não for uma conta, por exemplo, que renda sozinha com uma NuConta, né, do Nubank, a poupança é um local onde você pode sacar a qualquer momento, inclusive finais de semana. Então, se te acontecer alguma coisa, algum imprevisto, e imprevistos são previsíveis, num domingo à tarde, qualquer outro investimento, você não vai ter tanta liquidez. O que é liquidez? Liquidez é isso, líquido. É a facilidade daquele dinheiro vir para sua mão. Estão percebendo? Então, liquidez é isso, é a facilidade com que o dinheiro sai do investimento e vem para sua mão. Então, na poupança, você vai colocar 20% da sua reserva de emergência. E o restante, Alexandre, eu entendi. Tá, então se eu tiver 50 mil de reserva de emergência, que eu sei que é para segurar minhas contas durante 6 meses, eu vou colocar, ó, 20%, 2 vezes 5, 10. 10 mil na poupança. Beleza. Aí você me pergunta, mas Alexandre, e os 40 eu coloco aonde? Já que esse é o primeiro passo para organizar o meu dinheiro. Vou te falar agora. Os 40 mil você vai colocar em outra aplicação que tem um rendimento maior do que a poupança, que é o Tesouro Selic, tá bom? Tesouro Selic. Alexandre, agora você me embolou todo. O que é o Tesouro Selic? Eu vou te explicar. Tesouro Selic é um título público, ou seja, você vai emprestar 40 mil, que foi o que nós combinamos aqui, para o governo. E o governo vai lhe pagar juros, tá certo? Então, Tesouro Selic é um título público que a gente negocia através da plataforma chamada Tesouro Direto, mas na prática a gente compra através do site do nosso próprio banco ou de uma corretora. Então, por exemplo, quem tem o Banco Inter, eu gosto muito do Banco Inter e eu faço minhas transações por lá. E lá tem a parte de investimentos, que de lá mesmo a gente já compra o Tesouro Direto. E dentre as opções tem lá Selic. Sim, por que Selic, Alexandre? Porque Tesouro Selic é um indexador. Eita, que agora está complicando. Não, não vai complicar não. Selic é a taxa de juros do nosso país. Então, o Brasil
tem uma taxa de juros que rege tudo o que é feito, todas as negociações, e essa taxa chama Selic. E o seu investimento de 80% da sua reserva de emergência, você vai fazer no Tesouro Selic. Ah, beleza. Então pronto. Vamos lá fazer o resumo de tudo. 20% então eu coloco na poupança. Beleza, para poder sacar na hora que eu quiser. Entendi até agora. 80% eu coloco no Tesouro Selic. Legal. E como é que eu compro isso aí? Olha, vou te contar uma história. Hoje de manhã eu fiz um encontro de mentoria com uma aluna e na prática ali a gente começou. Ela é uma colega que assim, do zero, pessoal, do zero, ela não entendia nada, 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 até negava a questão dos investimentos, sabe? Ela não queria encarar os investimentos. Ela tinha receio de pensar em dinheiro. Ela tinha receio de, sabe, crenças que a gente carrega dentro da gente, a gente não sabe de onde vem, mas provavelmente da nossa criação, da mentalidade que foi plantada lá atrás. Então, essa colega, ela tinha muita resistência a pensar em qualquer coisa que fosse ligada a investimentos, a números, a dinheiro, apesar de saber, né, que dinheiro é importante na nossa vida, mas ela relutava demais. E aí eu falei, calma, vamos lá. Mas ela disse, Alexandre, eu quero, eu preciso, sabe? Isso aqui, minha vida está mudando, meu relacionamento mudou, eu agora preciso tomar conta da minha vida. Eu não posso mais ficar assim, negando, sabe? E eu falei, vamos lá então, beleza. E aí eu falei o passo a passo, eu disse assim, olha, você vai pegar seu dinheiro, vai colocar aqui, tal. E ela fez tudo o que eu disse, né? E na hora que ela foi investir, na hora que ela apertou o botãozinho e que apareceu assim, seu investimento foi realizado. Você agora tem tantos mil no Tesouro Selic. Ela deu um grito. Ela deu um grito. Sabe assim, caramba, aonde é que eu estava esse tempo todo? É só isso? Eu falei, é só isso. Ela falou, mas onde é que eu estava? Por que que eu não comecei antes? E aí eu disse, é isso. Ela falou, mas Alexandre, tipo, é só apertar esse botão e vai? Eu digo, é. Igual fazer uma transferência? Eu digo, isso. Ela olhou assim e falou para mim uma frase que é assim, por que que eu não fiz isso antes? O que que aconteceu com todo o dinheiro que passou por mim no consultório durante todo esse tempo? O que que aconteceu? Eu gastei e por que que eu não investi? Era tão simples. E aí você sente, sabe, aquela consciência batendo, é como se caísse o véu. Sabe, pessoal, parece que tem um véu na nossa frente que nos impede de enxergar uma realidade que é acessível para todo mundo. Mas na correria, no, sabe, na compulsão a gente não vê. Deixa eu ler sua frase aqui, Jéssica. Para investir no Tesouro Direito é necessário pagar a corretagem? Não, não paga corretagem. Não no Banco Inter, tá? Talvez algumas corretoras ainda cobrem, mas a grande maioria é taxa zero, né? Você tem conta onde? Fala para mim. Então, você investe da maneira simples, sabe? Com taxas mínimas e você protege o seu dinheiro. Você protege o seu dinheiro. E naquela hora que ela falou aquilo para mim, eu falei, caramba, sabe? Isso é sensacional, né? Você fazer a pessoa
deixar de enxergar isso, esse limite que ela tinha, sabe? Essa dor que vinha lá de dentro do coração. E esse é o motivo que eu estou aqui, essa é a minha luta. Olha só, o Banco do Brasil, é importante você ver se tem taxas ou não, né? Eu não conheço direito o sistema dele para Tesouro Direto. Você pode acessar o seu site, coloca lá, Tesouro Direto Banco do Brasil. E aí você dá uma checada para ver se tem taxa ou não. O Nubank, ele rende a Selic na própria conta. Então, olha só, o Nubank, ele rende a Selic na própria conta, mas com outro nome, chama-se CDI, tá bom? Então, vou explicar isso para você agora. Existe a taxa de juros do Brasil, Selic, tá? Quando você quer pegar dinheiro emprestado do governo, você utiliza a taxa Selic. Mas os bancos, quando eles emprestam dinheiro uns para os outros, eles utilizam um primo, na verdade, é um primo da Selic, tá? É um primo, chamado CDI. Então lembra aí, ó, Selic é do governo e o primo da Selic é o CDI. Então, quando você chega e vai fazer investimentos de títulos privados, ó, pegou aí? Títulos privados, não são mais títulos públicos. Você tem como referência o CDI. E aí você tem que procurar algum investimento que renda 100% do CDI. 100% do CDI, que vai render algo muito próximo da Selic. Beleza? Então, Selic é título público, CDI é o primo dela, é o título privado. Então, o Nubank, por exemplo, na conta rende 100% do CDI. Beleza? E existem também outros títulos privados que você também pode utilizar para a sua reserva de emergência, que são os CDB. CDB. O CDB, nesse caso, para reserva de emergência, que é o que a gente está conversando aqui, tem que ser um CDB com liquidez. Lembra? Lá do começo da nossa conversa, liquidez. Beleza? Tem alguma dúvida ainda? Fala, hein? Tá joia? A gente vai... Esse é o nosso momento aqui, é o momento da gente estar junto. Então, lembra aí, reserva de emergência, 20% na poupança, 80% em Tesouro Selic ou conta do Nubank ou CDB com liquidez imediata que renda no mínimo 100% do CDI, que é o primo da Selic. Tá joia? Pronto. Então, isso aí você já tem uma estratégia clara do que fazer com o seu dinheiro para o primeiro baldinho da proteção do dentista. Perceba, o fluxo é o seguinte, imagina, olha só, você recebe o dinheiro aqui, ó, você recebeu da clínica que você trabalha, do seu paciente, tá certo? Muitos alunos, eles chegam para mim e falam assim, Alexandre, velho, o meu problema é que eu não sei quanto eu ganho. No mês eu ganho tanto, no outro mês eu ganho tanto, e eu não sei quanto eu ganho. Rapaz, isso é uma confusão e dói para o dentista ter essa incerteza. Me fala aí no chat se vocês também têm, se vocês também sentem isso. E se vocês sentem, eu vou falar como resolver, tá bom? Então, quando a gente não sabe quanto a gente ganha por mês, é porque falta um ajuste bem simples de ser feito. Bem simples. Aqui dentro, ó, na sua mentalidade. Que ajuste é esse? Pensa bem. Qual é o sonho? Qual é o sonho de quem é funcionário público? Não é ter o dinheiro certo todo mês? Não é ter o dinheiro certo todo mês?
É falar assim, ah, eu sei quanto eu ganho, eu posso viver dentro do meu orçamento, né? Eu posso viver dentro do meu orçamento. Ó, quando a gente é dentista, aí, esse ano falou, sim, demais, exato. Dói muito isso na gente. Quando a gente é dentista, a gente se torna um profissional liberal. E aí, ninguém na faculdade explicou isso pra gente, ninguém explicou que profissionais liberais fazem as suas próprias regras em termos de dinheiro, tá bom? A gente sai sem uma explicação clara e aí o que que acontece na sequência? A gente pensa que não tem regra, mas existe a regra. Existe a regra. A gente pensa que não tem regra, mas existe a regra. E qual é a regra que ninguém ensina pra gente? Que nós devemos nos dar um salário. Ah, Alexandre, como assim? Me explica melhor. Eu vou explicar agora. Pensa bem, se você faturou bruto 10 mil por mês, pensa que você não vai utilizar os 10 mil. Você vai ter que tirar dali o seu salário. Quanto é o seu salário? O salário que você pague suas despesas e ainda sobre, no mínimo, 10% para você investir. Ah, mas Alexandre, já é tão pouco. Aí é uma outra questão. Aí é aprender a ganhar mais, tá bom? Aí é aprender a ganhar mais. Aí é outro viés. Mas a nossa profissão, ela não tem teto de ganho, que nem um funcionário público. O funcionário público, ele bate aqui, ó, ele não consegue subir mais. Já o dentista, não, ele consegue romper isso. Então, aprender a ganhar mais é um outro esquema, tá bom? É outro estudo aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, tá? Estamos do lado de cá. Então, se você fatura, em média, 10 mil por mês, viva, vou dar um exemplo, com 7. Viva com 7, sabe? O topo do seu ganho é 7 e ponto. Você não pode gastar mais que 7. Você entendeu que você, nesse momento, virou uma chave e acabou de lhe dar um salário? E um salário certamente assim confortável. Por quê? Porque se você ganha em média 10 e você se dá 7, de cara já sobram 3. Vocês estão entendendo? Tá pegando? De cara já sobra 3. O que você vai fazer com esses 3? Vai colocar na sua reserva de emergência. Entenderam? Vai colocar na sua reserva de emergência. E no mês que você faturar 8, o seu salário é 7. E no mês que você faturar 5, você vai tirar 5 mil para você e 2 você tira da reserva de emergência para complementar o seu salário. Tá vendo como é simples a estratégia? Tá vendo como a gente só falou, tudo que a gente falou agora é simples e seguro. Não tem nada mirabolante. Mas é um pensamento, é uma linha, é uma estratégia. Então, a partir do momento que você define isso, você só não pode assim, ah, eu ganho 10 mil por mês. Ah, então meu salário é 10. Mas está muito perto da média que você fatura. Está muito próximo. Com certeza vai chegar um momento que não vai dar certo isso. Então, para definir o seu Prolabore, puxa ele para baixo. Puxa ele para baixo. Então, nesse exemplo, ó, 10, meu Prolabore é 7, vivo dentro do 7 e os outros 3 mil coloco na reserva de emergência. Ah, entendi, Alexandre. E depois que eu formar minha reserva de emergência, eu faço o que com esses 3 mil? Você vai investir. Você vai investir. E lembra que dentro do Prolabore eu já coloquei 10% para investimento? Quando você terminar de formar a sua reserva de emergência, você vai investir o resto.
e acelerar a sua tranquilidade financeira. Ah, mas eu vou investir aonde? Aí é outro papo também, porque aí existe um monte de variáveis e existem vários tipos de abordagem para isso. Mas o mais importante é você ter a linha de pensamento, é você ter a estratégia. Tá claro até aqui? Então, a gente já falou aqui, ó, de dois componentes importantes na organização do seu dinheiro. Primeiro, definir o seu prolabore, definir o seu salário, segundo, definir a sua reserva de emergência, tá certo? E existem outros baldinhos. Existem outros baldinhos que você precisa também ir enchendo, tá? Como assim, Alexandre? Aí depende muito se você tem a sua própria clínica ou se você trabalha para alguém ou aluga turno diferente. Como assim? Olha só. Então, assim, se o seu consultório for próprio, lembra sempre que o seu consultório é uma entidade diferente de você. Tenho, né? Pronto. Olha só, presta atenção, presta atenção. Não esquece o que eu vou te falar agora. O seu consultório não é você, tá bom? Aqui está o consultório, seu negócio, mesmo que você trabalhe sozinha, tá? Aqui está você. E o que é você? Você é um dentista que trabalha aqui, beleza? Mesma coisa se você tiver alguma outra colega que você alugue turnos ou trabalhe de porcentagem, não sei. Ela trabalha para esse negócio. Você trabalha para esse negócio. Qual a diferença? É que você é a responsável por esse negócio dar certo. Mas, em termos de dinheiro, você está aqui e o seu negócio está aqui. Tá dando para entender? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é paga ou pago por esse negócio. Olha, olha, ele vai depositar na sua conta o seu salário. Você vai viver dentro desse salário. E ele vai ter uma conta aonde tudo que sobrar, como eu dei o exemplo, se você faturou 10 mil, se você faturou 20 mil bruto, você vai se dar o salário aqui de 7, você vai pagar as contas dele, e aí o que sobrar fica na conta dele. Dele, não na sua. E você vai acumulando ali uma outra reserva, que chama-se reserva de emergência do negócio, tá bom? Reserva de emergência do negócio. Ah, Alexandre, agora, peraí. Então, quantas reservas de emergência a gente precisa ter? A princípio, duas. A sua pessoal e a do negócio. Essa do negócio serve para quê? Serve para você não ser pega, desprevenida, quando acontece algum problema. Por exemplo, a gente já falou. Se eu não conseguir trabalhar, a sua reserva de emergência cobre você. E o aluguel? E a auxiliar? E a luz? E a água? E o IPTU? E a dental? E os impostos? E o contador? E tudo que isso aqui precisa para viver? Tudo isso aqui precisa de uma reserva de emergência. Por quê? Porque se você não trabalhar, isso aqui desaparece. Porque se você não trabalhar, isso aqui some. Então, é necessário que a gente também tenha uma reserva de emergência do negócio. Muitos e muitos colegas
se não fecharam, ficaram endividados ou ficaram em situação muito difícil durante a pandemia. Quem tinha reserva de emergência do negócio passou pela pandemia de forma tranquila. Mas quem não tinha, passou aperto, passou apertado, muito apertado. Então, tudo isso que eu estou falando é para dar paz. Na verdade, pessoal, tudo é paz, paz de espírito. Por isso que a dentista tranquilo investe. Porque a gente tem que estar com a nossa mente tranquila, com a nossa mente em paz, para poder dar o nosso melhor, para poder entregar o nosso melhor. E ter dinheiro guardado, ter dinheiro em lugar seguro para nos dar essa reserva, para nos dar essa estrutura, é o primeiro passo da sua libertação. É o primeiro passo. Estão entendendo até agora? Essa é a minha motivação. Se você sair desse encontro aqui com dúvida, aí eu vou ficar indignado. Sabe? Responde aí. Estou entendendo, não estou, estou com dúvida em tal lugar, minha dificuldade é essa. Fala para mim. Porque a minha motivação é que você tenha tranquilidade. A minha motivação de estar aqui fazendo esse trabalho, de assumir essa bandeira, de puxar a fila da nossa classe, é que você tenha paz, sinceramente falando, sabe? Que você tenha paz, que você fala assim, Zorra, eu não tenho dúvida do que fazer com meu dinheiro, pô, velho, eu tenho uma estratégia. É isso que eu faço. Eu sou um mentor de estratégia. Eu sou um mentor de estratégia. Eu pego na mão do colega e falo assim, cara, vem por aqui que eu já sei o caminho. É isso que eu faço. E é isso, pessoal, sabe? O que eu quero deixar muito claro aqui, muito claro mesmo, separe você do seu negócio. Separe. Primeiro passo. Você não é o negócio. Tá bom? Depois, defina quanto vem do seu negócio para você. Qual é o seu salário? Eu tenho um aluno que ele levou 3 meses para fazer isso. 3 meses. Aí você fala assim, Alexandre, isso é difícil? Não, não é. Só que ele não queria assumir que ia ter que viver dentro de um limite financeiro. Ele queria, a mente dele revoltada, queria a liberdade de gastar tudo. A liberdade de falar assim, não, eu não vou viver dentro de um limite. E ele levou 3 meses lutando contra ele mesmo. E você sabe por que ele venceu? Porque ele iria separar da mulher se ele continuasse desse jeito. Porque a esposa dele já não aceitava uma certa irresponsabilidade financeira. Quando ele viu a família dele desmoronando, quando ele viu problemas assim insolúveis surgindo, ele sentiu a dor, assim, ele sentiu aquela necessidade de, caramba, ou eu me organizo financeiramente, ou eu vou perder minha família. Mas mesmo assim, levou 3 meses para definir qual era o salário dele. 3 meses. E eu no pé, cara, e aí? Me diz, me diz, me diz. Rapaz, eu tô vendo, tenha calma. Então, encarar nossos fantasmas, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque ninguém ensinou isso pra gente. A gente tem que encarar. É uma coisa de maturidade, sabe? De falar, assim não dá mais pra ficar. Então, ó, primeiro baldinho, reserva de emergência pessoal. Segundo baldinho, reserva de emergência do negócio. Tá bom? Os dois, 6 meses dos seus gastos pessoais e do negócio. Com isso, você fica blindado. Com isso, você está blindada para seguir adiante. Tá bom?
Com isso, você está blindada para seguir adiante. A paz financeira, a paz de espírito vem da gente viver a nossa verdade. Qual é a nossa verdade? É viver dentro do dinheiro que a gente tem agora. Mas, como dentistas, a gente tem que sempre querer ganhar mais, crescer na profissão, a gente tem que crescer e querer evoluir financeiramente. Então, a sua abundância vai vir com o seu desenvolvimento. Primeiro você muda a sua mente, depois você pega essa mudança, começa a botar em prática e naturalmente os seus ganhos vão subir. E aí existem estratégias para isso também. Beleza? Alexandre, e aonde eu coloco a reserva de emergência do negócio? Essa reserva você coloca também se a sua conta já render 20% na poupança da sua conta jurídica ou 80% nas aplicações que a sua conta jurídica ou, se você não for pessoa jurídica, numa outra conta que não for a sua pessoal, ó, você vai ter, se você for pessoa física, vem comigo aqui, ó. Se você for pessoa física, não tiver empresa, você vai ter que ter duas contas. Uma para o seu negócio e outra para você, tá bom? Então, lembra aí, ó, duas contas. Mesmo que você seja pessoa física, para não embolar, não pode embolar esse dinheiro, beleza? E aqui você vai as mesmas aplicações sendo na outra conta, tá bom? Então, é isso aí. Esse foi o assunto da nossa live de hoje. Eu, sinceramente, estou aqui, minha missão é ajudar dentistas a organizar o dinheiro, a começar a investir de maneira simples, segura, do jeito que eu estou explicando para vocês aqui, eu faço nas minhas mentorias, tá? E comece a ter tranquilidade financeira, se torne um dentista tranquilo. E o que é dentista tranquilo, Alexandre? Dentista tranquilo é um dentista com qualidade de vida, com segurança financeira, com liberdade de escolha. É um dentista que domina para onde vai o seu dinheiro e ele sabe receber rendimentos de fora da odontologia. Ele não vive só do que o mocho nos dá. Combinado? Um grande abração, um beijo e